Fala, amigos! Muito bom dia para você. Hoje vai dar vitória, viu? Vai dar leão. 2-0 é meu placar para o jogo de hoje. Vamos na fé e na confiança que vai dar certo, tá? Sabe quem apita o jogo? Pois é, você vai ficar sabendo já já. Fortaleza, meu amigo, tem 11 desfalques. Escalação do Vitória, hein? Vou trazer para você. Temos também sorteio da Uniagro, rapaz. Quer participar do sorteio da Uniagro? Vai ter sorteio hoje, viu? Valendo ingressos para esse jogo. Não é que o Condé vem dando certo na Série A? 7 pontos. É líder. Flamengo, Palmeiras e Ceará. 7 pontos. Para o Ceará só faltam 38 pontos, né? Para bater aquela meta ali de 45. E o Pedro Raul, hein? Inclusive, calando até minha boca. Porque o Pedro Raul ele fez um grande campeonato brasileiro pelo Goiás. E depois ele não conseguiu mais, né, fazer boas apresentações, digamos assim. Que foi para o Vasco, ele não rendeu. Né, no Corinthians também ele não foi muito bem. E acabou sendo emprestado para o Ceará, que vem mostrando que fez uma boa escolha. Né? Quem ficou chupando dedo foi o Vitória, que poderia ter pego ele e acabou preterindo, né, digamos assim, o Pedro Raul, tá certo? Olha, amigos, tem também o pronunciamento dos imbatíveis. Na verdade, não é o pronunciamento dos imbatíveis que eu vou trazer, mas eles foram lá no Barradão e tiveram reuniões com direção do clube, o Fábio Mota, o Manequinha, Carpini, jogadores, aquela coisa do papo reto, meu garoto. Vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso programa Café com Leão desta quarta-feira, que tem o oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo na fazenda, no estádio Agro em todos os campos, e também Costa Azul Veículos. É, meu garoto, pensou em trocar seu carro? Pegar um seminovo de procedência com garantia da loja? Costa Azul Veículos, tá? Aqui na descrição tem o endereço, tem um contato, vários modelos com cara de novo para você e sua família. E também Quick Stop, porque funilaria e pintura é na Quick Stop. Vamos nessa? Quem apita o jogo é o Rafael Klaus, árbitro da FIFA. Ô Klaus, me deixe, viu? Olá, viu? Bora apitar certinho para não ter problema, ok? O Fortaleza vem com 11 desfalques, tá, gente? Entre suspensos e departamento médico e também opções aí do Vojvoda. Moisés, Breno, Brits, Tinga, Pochettino, Breno Lopes, Gaston Ávila, Felipe Jonathan, que inclusive esteve cotado para vir para o Vitória, Pedro Augusto, Luca Prior e Caio Wesley. Essa galera aí não viajou para Salvador, ok? O jogo é 21h30, Barradão, transmissão da Globo e do Premier. É da Globo. Eu sei que por algum motivo, né, não vai poder ir para o jogo, vai poder assistir na Globo, tá? Canal aberto. Bom, parcial de ingressos, né, check-ins feito, mais de 15 mil. Então devemos ter um bom público, sim, no Barradão na noite desta quarta-feira. A baixa do Vitória é o Gabriel Vasconcelos, né, que segue de fora por questão de lesão. Olha, amigos, antes de trazer a escalação do Vitória, o Gabriel, da torcida Os Imbatíveis, com mais 2 integrantes, foram lá no Barradão e conversaram com a diretoria, com os jogadores, por mais de 2 horas, tá? Cobraram empenho, cobraram dedicação, né? E se comprometeram também que nas arquibancadas o apoio vai vir. Se comprometeram em não vaiar o time durante o jogo, né? Um pacto lá dos imbatíveis com o elenco do Vitória.
Cada um também teve a oportunidade de falar um pouco, os jogadores. Então, todas as vezes que o Gabriel fez isso, e diga-se de passagem, as vezes que as imbatíveis, que a torcida, os imbatíveis, vem fazendo isso, foi sempre de forma pacífica e de forma ordeira, tá? A gente está acostumado a ver no Brasil torcidas entrando em CT e quebrando tudo, baixando o porrete de todo mundo. Não, a postura dos imbatíveis desde a Série C tem sido essa, né? Papo reto, olho no olho, conversando, passando para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria, o sentimento deles e também fazendo um pacto de apoiar, de estar sempre junto, sempre lutando pelos objetivos do Vitória, tá bom? Então acho importante esse diálogo e para mim é sempre bem-vindo, né? Todas as vezes que teve essa conversa, o Vitória melhorou, o Vitória avançou, o Vitória realmente mudou ali a sua rota, ok? Então isso é de extrema importância. E vamos falar agora da escalação do Leão, rapaz. Teve até um torcedor que me cobrou aqui, né? Ontem ele falou assim: pô, Marcos, sua escalação nunca bate com a de Carpini. Pois é. Na verdade, gente, não quer dizer que a gente sabe de tudo, né? Tem vezes que a gente descobre a escalação, de fato. Tem vezes que a gente não descobre. Tem vezes que a gente tem que fazer da nossa cabeça mesmo, né? O que a gente acha que vai acontecer ou não. Às vezes também o Carpini muda. Ali, faltando 1 hora para o jogo, solta uma escalação diferente. Então, tudo isso pode acontecer, né? Poupar algum jogador que não estava previsto, né? Alguém que teve alguma indisposição, sempre acontece essa situação, esses imprevistos. Então, peço até desculpa, né? Às vezes a gente vai acertar e às vezes a gente vai errar. Nos clássicos Bavis, às vezes a gente erra de propósito, mas geralmente a gente procura sempre fazer algo bem coerente e justo para você, torcedor. Então, a escalação do Vitória não deve mudar muita coisa do que foi o jogo de domingo, a não ser que tenha algum jogador com algum cansaço físico, a questão do CK um pouco mais alto, aí sim teremos alterações. Mas de antemão, deve ser a mesma equipe, com a alteração apenas do Cáceres pelo Claudinho, né? Então, provavelmente, Arcanjo, Claudinho, Rauter, Zé Marcos e Jamerson, o William Oliveira, Baralhas, Mateuzinho, Eric Mosquito e Janderson, né? Falando de possibilidades, o que pode acontecer? Como falei, o Claudinho no lugar do Cáceres, a zaga só se tiver alguma indisposição física, na lateral esquerda não acredito em mudança, né? O Hugo sequer foi relacionado para os 2 jogos fora de casa, como falei, a não ser que o Jamerson tenha alguma disposição física e não possa atuar por questão de secar alto. Aí sim o Hugo entraria no lugar dele. No meio de campo, o Baralhas também, se não acontecer nenhum imprevisto, deve ser o titular, né? E pelo que a gente sabe, não tem imprevisto algum, né, com relação a esse jogador. E a questão é o William Oliveira. Ele tem a opção do PP, do Ronald, do Hiller. Pode ser uma possibilidade, mas eu não estou acreditando muito nessa possibilidade não, tá? Do meio para frente, acredito também que não teremos nenhuma mudança, porque o time do Vitória funcionou, marcamos 2 gols fora de casa, então acredito que é basicamente isso daí para o jogo das 21h30, ok? Bom, como falei, o Ceará assume a liderança, né, com um jogo a mais, encostou no Flamengo e no Palmeiras, com 7 pontos, tá? Como falei, faltam 38 para eles cumprirem o objetivo de escapar do rebaixamento, que é, os matemáticos citam aí, 45 pontos, tá? Então, 4 jogos aí do Ceará e o Pedro Raul, né, fazendo ali os seus golzinhos para ajudar a equipe do Ceará. E estou falando do Ceará também por causa do técnico Léo Condé, muito criticado quando esteve no Vitória. Muita gente dizia que ele não era técnico de Série A, né, que ele era um técnico de Série B, e lá no Ceará ele está provando que também tem condições de jogar, né, de treinar uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Torço muito por ele, viu, gente? Uma pessoa assim, bacana demais, tanto ele como o Camimura, né, que faz parte da preparação física.
Então, que Deus abençoe, que dê tudo certo para o Léo Condé. E quem sabe um dia ele possa vir treinar novamente o Vitória, né? Não descartaria essa possibilidade, porque quando ele saiu daqui, ele deixou as portas abertas. Vocês viram que a Polícia Federal vai indiciar o jogador Bruno Henrique do Flamengo? Pois é, amigos, estão querendo acabar com a alegria do torcedor brasileiro, né? Estão querendo acabar com o maior entretenimento das pessoas no Brasil, né? O povo que sofre, o povo que luta, que batalha, que faz um sacrifício enorme para pagar seu ingresso, para pagar um sócio torcedor. E existem alguns cidadãos, alguns jogadores que ainda fazem essas práticas ilícitas junto com as casas de apostas, né? Junto às casas de apostas no futebol brasileiro, né? As casas de apostas não tem nada a ver com isso, né? Mas se não houvesse as casas de apostas, não teria também esse tipo de crime, né? Mas acaba sendo um atrativo a mais para pessoas que acabam sendo induzidas a fazer isso de uma forma ou de outra, né? Lamentamos, mas eu digo para você, cara, se provar, para mim, lugar de vagabundo é na cadeia. Não cabe passar pano para isso, né? Eles estão mexendo com as emoções, né, de milhões de pessoas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Né? A gente sabe que lá atrás também existia isso, né? Na época daquele árbitro, o Edilson Pereira de Carvalho. Naquele tempo não existia as casas de apostas como tem hoje, mas já existia essas questões de apostas, né? Em outros segmentos, né? Não existia ali a internet ainda para impulsionar tudo isso, mas também já existia, né? É fogo, gente, não é fácil não, viu? Mas nós vamos agora fazer o sorteio da Uniago. E como é que funciona? Eu vou fazer a pergunta, não vou dar as opções. Quem quiser pesquise no Google e responde aqui. As 4 pessoas que responderem certo, 4 pessoas, cada uma delas vai ganhar um ingresso, setor de cadeiras, um presente da Uniago. Quem ganhar, quer acertar, eu vou entrar em contato, vou pedir para me chamar pelo Zap, para mim entregar o prêmio. Então a pergunta é a seguinte, tá? A região do Matopiba, que inclui partes do Tocantins e da Bahia, é conhecida como ou como é conhecida a região do Matopiba, que inclui parte do Tocantins e da Bahia? Pergunta é essa aí. Quem acertar, vai ganhar. Beleza? Então, amigos, muito obrigado pela sua audiência. Teremos mais vídeos durante o dia. E logo mais, Vitória e Fortaleza. 4ª rodada do Barradão. Para mim é 2-0 Vitória, para sair ali da zona da confusão. Tchau, galera! Fui!